Peluda tudo. Obrigado, Larissa, pela mensagem musical. Daqui uns 10 minutinhos ela vai voltar a cantar para nós. Porque eu não posso segurar vocês muito tempo aqui na igreja. Eu sou uma ovelha que agora precisa de um pastor. Porque é complicado algumas decisões que a gente precisa tomar. E eu vou dizer por quê. Porque os discípulos estavam diante de Jesus. Tinha uma grande multidão com ele. A Bíblia diz que só de homens eram 5.000 pessoas. E os discípulos ficaram preocupados. Já era tarde. E eles falaram para Jesus: Senhor, despeça eles, para que eles possam ir e buscar alimento e se alimentar. E Jesus falou para os discípulos assim: não, dê a eles o que comer. E aí aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes. Está tarde, mas eu não posso dispensar vocês sem esse tal de comer. Mas eu garanto que eu vou usar 10 minutos só. Pode ser? 10 minutos. Se fosse outro pregador, talvez não seria isso. Mas eu quero que você abra a Bíblia comigo, porque eu não vou usar a mensagem que eu trouxe para vocês hoje. Não daria tempo. Então eu quero que vocês abram a Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 13. Eu falei na escola sabatina que no culto hoje nós teremos um pouquinho mais de informação sobre o tema da lição. Evangelho de João, capítulo 13, fala algo muito especial para nós. Versos 34 e 35. A lição da escola sabatina terminou com um assunto muito importante: o cumprimento da lei é o amor. Muita gente confunde amor com lei, lei com amor. Alguns questionam a lei, outros questionam o amor, mas não existe nada que desconecte um do outro. Onde existe amor não existe lei, não é amor. Onde existe lei, não existe amor, não é amor. Então veja, nós temos que entender muito isso aqui. Não dá para ter um pêndulo só do lado e achar que está certo. O pêndulo ele tem que ter um equilíbrio. No passado, as pessoas cristãs iam muito para o lado da lei, do legalismo, da justiça, pecou, tem que morrer. Até a Bíblia trata desse assunto. Nós partimos para um outro extremo perigoso, que é a lei onde não existe nada de correção, de amor, de nada disso. E nós passamos 3 meses estudando sobre o amor e a justiça de Deus. Deus, por ser amor, Ele precisa ser justo, porque se Ele não é justo, Ele vai acabar usando 2 pesos e 2 medidas. Para um Ele trata de um jeito, para outro trata de outro. E aí, nessas condições, Deus teve que salvar até Satanás. E como é que ele ia se justificar? Então veja, aqui nesse texto é muito importante para nós, porque Jesus fala assim: um novo mandamento, o quê? Vos dou. Então veja, foi necessário Jesus falar assim: olha, eu vou dar um novo mandamento para vocês. Tá? Que novo mandamento é esse aqui? Que vos ameis o quê? Uns aos outros. Só isso?
assim como eu amei vocês. Não era um amor normal, simples, do jeito que eles estavam acostumados a amar. Na hora que você me agrada, eu amo você, mas se você me desagradar, eu já não amo mais. Não era este amor que Jesus está falando. Ele está falando assim: eu vou dar um novo mandamento para vocês, que vocês amem assim como eu amei vocês. E nós vamos aprender um pouquinho nesses poucos minutos aqui, porque ele fala assim: olha, que vos ameis, também vos ameis uns aos outros, e nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes o quê? Amor um para com os outros. Então veja, queridos, como é que Jesus nos amou? Porque ele falou que se nós amássemos uns aos outros, assim como ele nos amou, todas as pessoas iam olhar para nós e falar assim: estes são discípulos de Jesus. A gente nem precisaria pregar o Evangelho. As pessoas iam olhar para nós. O Evangelho estaria aqui, ó, implantado na minha vida. Por onde eu passar, as pessoas vão olhar e falar assim: esse é discípulo de Jesus. Às vezes eu fico preocupado do que as pessoas veem quando eles olham para mim. Você já se perguntou sobre isso? Porque a gente se envolve com tanta gente durante o dia todo. O que as pessoas estão vendo quando olham para nós? E aqui que existe algo importante. Eu quero que vocês leiam comigo um texto que está em João aí mesmo. Só volta um pouquinho para trás, talvez. Tá? Capítulo 3, versos 16. Como é que Jesus nos amou? João 3,16. Porque Deus fez o quê? De tal maneira que fez o quê? Deu seu filho unigênito, Para que todo aquele que nele crê o quê? não mereça. Como é que Deus nos amou? De tal maneira, olha só, que Ele permitiu que Jesus viesse a este mundo e morresse por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça. Tá? Então perceba que quem não vai perecer é quem? Quem crê em Jesus. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, como é que eu tenho que amar agora? Se eu tenho que amar do jeito que Jesus amou? Aí, queridos, eu quero que você vá comigo lá para 1 João. Vamos usar João aqui no sermão de hoje. 1 João, capítulo 4, versos 11. Eu falei que eu ia falar 10 minutos, só tenho 5 agora. 1 João 4, 11. A Bíblia diz assim para nós: amados, se Deus de tal maneira fez o quê? Nos amou, devemos nós também o quê? Uns aos outros. Então como é que eu tenho que amar? De tal maneira. O que é esse tal maneira? O que é esse tal maneira? Veja, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que Jesus nos amou? Que fez o que, Alessio? Que Ele morreu por nós. Viu, Alessio? Esse de tal maneira a ponto de dar a vida. Não importa o que aconteça, eu vou morrer por verdade. Se Deus nos amou de tal maneira, nós agora devemos amar uns aos outros.
Quando nós estivermos dispostos a fazer isso, nós não vamos ficar mais questionando nada de Deus, porque nós amamos assim como Ele nos amou. Nada de Deus. E aí, dentro desse assunto, queridos, algo muito importante. 1 João 3,16. 1 João. Eu não posso me delongar muito no texto, e nem precisa, porque o texto é autoexplicativo. O texto já nos ensina muito. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o quê? O amor. Que Cristo fez o quê, irmãos? Deu a vida por nós. E agora? Está disposto? Como que é amar assim como Ele nos amou? É você ir lá e falar: irmão, estou com você aqui. Se tiver que morrer, eu vou morrer do seu lugar. Você está disposto a dar a vida para salvar outra pessoa? Eu não estou falando aqui dar a vida para manter a pessoa no pecado. Tem muita gente que está comprando briga para manter outras pessoas no pecado. Isso não é obra de Jesus, isso é obra de Satanás. Você tem que dar a vida para salvar as pessoas, para que elas possam entender que precisa abandonar o pecado. Jesus está voltando, queridos. Não dá mais para a gente ficar acariciando o pecado na vida de ninguém, nem na nossa. Se a pessoa estiver errada, você tem que corrigir, tem que falar, tem que repreender. Está errado. Não é assim que funciona. Jesus não deu a vida para manter ninguém no pecado. Ele deu a vida para salvar o pecado. E Ele pede que nós amemos uns aos outros assim como Ele nos amou. Não é um amor qualquer. Por isso é novo mandamento. E esta palavra novo aqui é a palavra que é em nós. É uma palavra que diz assim que é um novo já existente, mas não usado. Os discípulos amavam, mas não amavam como Jesus amava. Não é um novo mandamento que agora não precisa mais dos outros mandamentos, não é isso. Esses dias eu fui pregar lá no Maracaibo. O irmão Rochinha chegou para mim e falou assim: ô pastor, o senhor veio de terno novo hoje. Eu falei assim: um terno novo para você, porque para mim já não é mais novo. Era novo para ele, porque ele não tinha visto ainda o meu terno. Ou seja, este novo que Jesus está falando aqui é um novo já existente, mas que vocês não usam. Nós já amamos, queridos. Nós já amamos. Mas Jesus está falando de um amor diferente, a ponto de você dar a sua vida pelo próximo. Você quer amar desse jeito? Você quer amar assim? Quando as pessoas olharem para mim e para você e ver que nós somos discípulos de Jesus, é porque eu e você estamos amados, assim como Jesus amou. E aí vem aqui um texto de um apelo para você e para mim. Aí mesmo em João, 1 João, capítulo 3, versos 18. Eu gostaria muito que você entendesse a expressão do apóstolo João aqui, porque é exatamente isso que eu quero falar para você nessa manhã. Capítulo 3, verso 18 diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de que, irmãos? Mas de fato e de verdade. Pare com isso. Pare de amar somente de palavras e de língua, mas ame de fato e de verdade.
Muitas vezes eu tenho que conversar com alguém, queridos, que não é uma conversa agradável. Mas eu tenho que dizer para a pessoa: eu amo você. Por isso estou aqui conversando com você. Às vezes não é agradável uma conversa, mas é necessário. Porque você está vendo a pessoa ir procurar. Você está vendo que Jesus está voltando. Você está vendo que Satanás está usando a pessoa para se encaminhá-la. E você tem que conversar com essa pessoa. Não está certo. Precisa mudar. Tem que melhorar. Isso aqui não é questão de julgar, de condenar. Não, é amor. Não ame somente de palavras, mas que nem de língua. Vá naquela pessoa que você conhece e fala para ela: vamos parar com isso, vamos voltar, vamos resolver o problema, vamos colocar nossa vida nas mãos de Deus. Jesus está voltando. Você aceita esse apelo de Deus? Aceita? Amém. Terminou meu tempo. Agora está na missa com ela. Nós vamos ouvir essa mensagem musical. Antes da Larissa cantar, eu só vou dar um recadinho aqui. A nossa querida irmã Salete, ela pede uma reuniãozinha rápida aqui com os professores Alessio, Amanda, Maria Amélia, Osvaldo, Renata, Diego, Agostinho e Salete, e ela também. E ela colocou um lembrete embaixo do papel: devolva, por favor. Então, eles fiquem um pouquinho. E na porta eu tenho aqui comigo algumas meditações de pôr do sol. Sabe na hora do pôr do sol? Você pode ler uma meditação daquele dia lá. Tá? Eu tenho algumas comigo, se você quiser, é só pegar na porta dele. Inteiramente fiel. A Larissa vai cantar para nós essa música que eu, dentre as que ela ia cantar hoje, eu escolhi a Larissa. Falei: deixa essa para o final. Porque essa música fala: vem Jesus. E se você sentir o desejo de falar: Jesus, por favor, me ajude, eu preciso desse amor, eu preciso amar dessa maneira, eu quero ser um discípulo do Senhor. Essa música ela faz uma pergunta para você, e aí eu vou orar com você no final. Então, se você sentir o desejo na música de se levantar, de falar com Jesus em oração, eu vou orar com você no final. Aleluia.
Aqui estamos nós nessa manhã. Que a letra dessa música possa ser uma realidade para mim e para todos nós. Nós queremos nos lançar aos teus pés novamente. Vem, Jesus, por favor. Nós já estamos vendo o lar celestial. Agora nos ajude para que possamos cumprir esse chamado e amarmos uns aos outros de fato e de verdade. Um amor que salva do pecado. Um amor que salva dos caminhos que este mundo nos oferece, dos costumes que este mundo tem como certo. Um amor que possa salvar, assim como Jesus nos salvou na cruz do Calvário. Que este amor chegue ao ponto de nós cumprirmos o que 1 João, capítulo 3, verso 16 nos diz, a ponto de dar a vida pelos nossos irmãos. Abençoa a tua igreja nessa manhã. Esteja conosco, ó Pai, durante todo esse sábado. É o que te pedimos, agradecendo a Ti por toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, todos estão convidados a almoçar conosco. Se você for embora, o problema é só seu. Tá? Não vai levar bolo para casa. Não tem Tupperware. E não dá para levar na sacolinha. Então, almoce com a gente, fique conosco. Vai ser muito bom. Todos estão convidados. Eu vou para a porta. Enquanto eles cantam aqui a música da saída, eu vou para a porta para me despedir de vocês. Deus abençoe a todos.